com o desembargador João Batista Damasceno, e hoje tendo aqui à nossa mesa a jornalista Andréa Brígido, que também vai participar do nosso debate. O entrevistado de hoje é o presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. Francisco Sampaio. Doutor Francisco, a Academia Nacional de Medicina é uma instituição científica, ela não tem poderes assim de disciplina ou de responsabilização de médicos ou de planos de saúde, né? Apenas é um debate, é uma grande inteligência em matéria de saúde, é isso mesmo? Exatamente. Perfeito. Não tem nenhum poder disciplinador, mas tem poder de orientar. Então a Academia de Medicina, quando foi criada como Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1829, era para assessorar o governo nos assuntos de saúde pública. E nos últimos anos perdeu muito desse impacto, mas está voltando, de tal maneira que nós temos recebido ministros e secretários de saúde constantemente, temos orientado. Um outro assunto, desculpa, que eu gostaria de citar também é que nos preocupa muito a judicialização da medicina no aspecto de que ela, não sempre, mas muitas vezes tem favorecido os mais esclarecidos. Os que têm maior poder aquisitivo, têm melhores advogados, melhores condições de entrar com ação. Então, o senhor imagine que aquela moça lá que morreu no fórum do desembargador Damasceno e que deve morar lá em Queimados e anda não sei quantas horas de trem, muitas vezes não tem R$10 para fechar o dia, se ela vai conseguir um bom advogado e uma boa judicialização para conseguir a medicação? Provavelmente não. Provavelmente esse grupo que tem mais condições financeiras, que tem bons advogados, que entra no sistema, que vai conseguir resultar na judicialização e vai tirar o dinheiro dos mais pobres, que vão ficar menos contemplados. Doutor Francisco, o senhor agora me provocou e eu vou aceitar essa provocação. Falamos aqui que a Academia Nacional de Medicina é um órgão de inteligência da saúde, portanto tem uma autoridade secular. E nós estamos testemunhando, o senhor como médico, eu como cidadão, como juiz, nós estamos testemunhando um verdadeiro massacre das pessoas pobres deste país. Não só aquelas que estão soltas, mas sobretudo aquelas que estão privadas da liberdade. A pena é privação da liberdade e nós estamos vendo a privação da dignidade. É de conhecimento público que o Brasil está exterminando pessoas presas que adquirem tuberculose, que o senhor já falou aqui no nosso programa, adquirem uma quantidade enorme de doença, HIV, e não tem assistência de saúde adequada do Estado. Aí, aceitando a sua provocação, eu pergunto, a autoridade da Academia Nacional de Medicina, como órgão de ciência, não poderia produzir documentos no sentido de fazer com que o Estado respeite a saúde daqueles que estão sob a sua tutela, presos? Sem dúvida. Eu acho que isso é tão importante que eu já lhe desafio a fazer mais um simpósio. Eu lhe abro a academia a tarde inteira, de 2 da tarde às 8 da noite, para discutir a saúde no sistema penitenciário, que isso é de uma gravidade total, de tal maneira que nós, além de piorar todas as condições do indivíduo, nós estamos criando doentes. Nós estamos botando... Que vão voltar para a sociedade, que vão trazer essa doença para a sociedade. Exatamente. Isso daí é uma coisa trágica. E eu acho que a academia tem toda a autoridade para tratar disso e bater forte nisso, porque a academia não depende de ninguém. Essa é a grande diferencial da academia. Nós vamos para lá tocar na ferida de todo mundo. Então eu já desafio os outros desembargadores para... Nós vamos organizar a agenda, eu já lhe dou uma tarde inteira, financio, trago gente de outros estados, faço o que vocês quiserem, vocês só organizam e a gente coordena. Acho que a Academia Nacional de Medicina, ela tem em comum, com o direito, que os cursos de medicina e de direito foram criados no mesmo dia, por Dom Pedro I, no 11 de agosto de 1827, mas os médicos saíram na frente, e autonomamente criaram a academia em 1829. Os advogados somente foram criar o Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual eu sou sócio, em 1840.
quando, aí já vinculado à organização do poder, quando da decretação da maioridade de Dom Pedro II, né, para organizar as instituições aí no segundo reinado. Então, eu acho que a academia, além da autonomia e dessa proatividade, né, que levou a ser criada 11 anos antes do IAB, eu acho que ela tem muita legitimidade para tratar dessas questões que estão relacionadas com a vida, né? Com a vida. A jornalista Andréa Brisda, que tinha uma pergunta a fazer ao doutor Francisco. Pode fazer. Sim, doutor Francisco, quando o senhor anteriormente falou da questão dos medicamentos, né? Me fez lembrar que existem muitas portadoras da endometriose que às vezes necessitam de um medicamento injetável na barriga, que ele é muito caro, e a grande maioria não tem condições de comprar esse medicamento. Assim, eu queria que o senhor tentasse me orientar as mulheres que estão nos ouvindo, como é que elas podem proceder para conseguir esse medicamento? Certamente a senhora deve estar falando do que a gente chama de análogo LH-RH, né? O nome comercial mais comum, existem vários, é o Zoladex, que isso, você deve exatamente, conhecer, e que hoje tem até uma injeção trimestral, né? É um implante subcutâneo e isso provoca bloqueio da ovulação, bloqueia endométrio, bloqueia todas as dificuldades da endometriose. Esse medicamento é o mesmo medicamento utilizado para carcinoma avançado de próstata. Carcinoma de próstata que não está mais compatível com tratamento cirúrgico ou radioterápico, a gente trata os pacientes assim. Então, eu acredito, eu precisaria olhar que esse medicamento está no rol dos medicamentos, e eu acredito que com um relatório do médico assistente do SUS, esse paciente vai conseguir no Sistema Único de Saúde, porque ele já é um medicamento muito utilizado para próstata. O que acontece, que os nossos desembargadores já falaram, é que o sistema de saúde, não só o sistema de saúde, o Estado está falido. Então, é possível que chegue lá, olha, está no rol, mas não tem. Pois é. E aí entra a judicialização. E só pegando esse gancho, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, nós portadoras da endometriose, nós somos carentes desse serviço pelo Sistema Único de Saúde. Apesar de haver uma lei, né, que criou o atendimento às mulheres portadoras, mas nós não temos. Isso é muito trágico. E o mais trágico que o Estado tem que se interessar, e nós temos debatido também, é que é muito mais barato fornecer o medicamento e que a paciente fique com bem-estar. Muito mais barato do que ela entrar com o rim bloqueado, porque o endometriose pegou ureter, insuficiência renal, ela vai ficar meses internada, vai sofrer 2, 3 intervenções, vai tomar leite. Então, esse também é o grande problema da saúde, é o planejamento. Então, ontem nós estávamos discutindo lá e o presidente do Instituto Butantan, que é um fenômeno, o Instituto Butantan, e falando das vacinas contra a Zika, contra a dengue, que são anticorpos caros, vacinas caras, e aí alguém falou, pô, mas isso é muito caro. Muito mais caro é você pegar uma gestante que pegue Zika e tem um filho com microcefalia, que você vai ter que carregar isso no sistema público a vida inteira, além da tragédia que comete a família. Então, a prevenção é sempre muito mais barato, sempre muito mais confortável, sempre muito mais humana do que tratar a consequência. É que a questão de, né, hoje se judicializa fornecimento de água, né? Eu julgo isso, doutor Francisco. Hoje eu estou numa Câmara de Consumidor do Tribunal de Justiça. Isso é saúde pública, claro, né? Então, fornecer água, né, 50 litros de água para uma pessoa, água tratada, água em boa qualidade, evita problemas, né, muito maiores depois, né? Claro. E eu vou lhe falar aqui coisas também, seguindo para outro lado, mas coisas assim inusitadas que foram judicializadas, isso com ações mesmo. Condicionador para cabelo, cotonete. Fraldas eu acho que tem lógica, porque o indivíduo que é paraplégico tem fralda geriátrica, né? Mas tem enxaguante bucal, azeite de oliva, pilhas. Então, são coisas que devem atravancar muito o sistema
Viagra, muito Viagra, pedem muito Viagra. Viagra, tem? Então. Pedem. Doutor Francisco, eu tenho visto aqui a sua programação como presidente, o senhor tem inovado muito na academia, e nós tivemos recentemente na Paralimpíada uma atleta que estava com a data marcada para morrer. Ela ia para a Suíça, onde lá é autorizada a eutanásia, e eu vi que médicos cuidam da saúde, cuidam da vida, mas um dos temas que o senhor colocou aí na sua gestão foi o direito de morrer. Como é que isso é tratado na medicina, doutor Francisco Sampaio? Esse foi um dos simpósios polêmicos, junto com o aborto, né? Também direito ao aborto, mas o direito de morrer, na realidade, nós tratamos dos cuidados paliativos. Quando você já não tem mais nada para fazer pelo aquele paciente, você sabe que ele é terminal, ele está com enorme sofrimento, o que a gente pode fazer por ele? Como a eutanásia não é permitida aqui, ou a morte assistida não é permitida aqui, como é em países como a Holanda, em que os médicos se reúnem, claro que não pode ser um médico, né? Os médicos se reúnem, o judiciário autoriza, e o paciente fala, eu não quero mais viver, eu não quero sofrer mais um mês se eu sei que eu não tenho mais cura. Nós aqui ainda não temos muito essa cultura, né? Aqui a gente ainda é muito emotivo. O europeu, o americano, ele é totalmente... Você chega para um americano e fala que ele está com câncer de próstata, fala assim, que bom que o senhor descobriu o meu câncer de próstata, quando é que nós vamos operar? Aqui o senhor fala assim, não diga para o meu marido que ele está com câncer de próstata, que ele vai ficar pirado. Eu falei, mas como que eu não posso falar isso com ele? Então, assim, aqui a gente ainda não enfrenta muito isso, mas nós estamos... Hoje existe uma associação de cuidados paliativos, Academia de Cuidados Paliativos, nós chamamos dentro da Academia de Medicina e nós temos que discutir isso, o direito a uma morte digna. O direito a uma morte esse digna. tema é interessante, eu estou sempre aqui, eu, o desembargador Damasceno, nós somos muito provocadores, a gente está sempre fazendo paralelos, né? Hoje, 70% da nossa prisão é tomada por pessoas que ou comercializam ou usam drogas, que já foi permitido, hoje é proibido, amanhã será permitido. E também, qual é o paralelo que eu estou fazendo? Esse tema da morte assistida, da dignidade da pessoa, morrer com dignidade. Muita gente no Brasil está sendo presa porque tem antecipado essa questão, né? Enfermeiros, médicos mesmo estão sendo presos, processados porque mataram pessoas que estavam justamente necessitando desta morte assistida. Se anteciparam ao que pode ser o nosso futuro, como é o futuro de alguns países mais civilizados. Como é que o senhor vê esse paralelo entre o proibicionismo das drogas e o proibicionismo da eutanásia? Na realidade a gente tem muita preocupação em dar um poder assim de decidir se o indivíduo vai viver ou morrer a um médico, né, isoladamente, porque o médico ele tem muito poder. Primeira aula que eu tive na faculdade de medicina, um professor que já morreu falou assim, vocês não têm ideia do poder do médico. Eu falei, por quê, professor? Porque pergunta ao presidente da República quando ele está doente, você fala assim, quando o senhor volta a trabalhar? Qual a resposta que ele fala? Pergunta ao meu médico. Ele que vai dizer. E tem outra coisa, o médico lida com o corpo da outra pessoa, ele, né, ele tem a capacidade, ele está legitimado para invadir o corpo de outra pessoa. Exatamente. Como ninguém tem, nenhum profissional tem essa capacidade. Totalmente com poder sobre isso, porque a pessoa está dormindo. Isso. Está sem poder reagir, sem poder tomar nenhuma decisão. Então, isso é muito complicado. Nós discutimos principalmente o acolhimento do doente terminal. Como acolher, como deixá-lo sem dor, como deixá-lo confortável, como deixá-lo feliz. Muitas vezes o doente que está morrendo, ele só quer que você sente do lado dele e converse um pouco. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também, quanto ao médico, né? Eu tenho muitos amigos médicos e tem alguns que ficaram doentes, ficaram doentes em razão da humanidade, né, que lhes é própria, no tratamento, né, dos seus pacientes, né? Então, eu conheço vários casos de médicos, de pessoas médicas que né, passaram a ter alguns transtornos em razão da dureza da profissão.
lidar com a morte do outro, com a doença incurável do outro. Quem é que cuida do médico? Eu vou lhe falar, o índice de depressão no meio médico é alto. O índice de suicídio no meio médico não é baixo. Por quê? Só imagine você sabendo que você pode atuar num paciente e minorar a dor dele, minorar o sofrimento e não ter como fazer. Não tem como fazer porque não tem um centro cirúrgico adequado, não tem como fazer porque não tem um remédio adequado, não tem como fazer porque não tem um equipamento adequado naquele momento. Só está às vezes 14, 16 horas trabalhando, exaustivo. Chega em casa, o dinheiro não dá. Então é um negócio muito trágico. O médico ele não pode simplesmente chegar às 6 da tarde e falar assim, acabou meu turno, até logo. Mas o outro não chegou. Se ele sair do turno dele e o outro não chegou, o senhor manda prender ele na mesma hora. Por quê? Porque ele negou atendimento. Então o médico ele é submetido à pressão o tempo inteiro e muitas vezes ele erra. E aí ele entra em mais desespero ainda, porque obviamente o médico não erra propositalmente, mas cada receita que eu faço no meu consultório é um risco enorme que eu estou sofrendo, porque é um documento que eu fiz. Se aquilo não der certo, o senhor pega, não, mas eu estou fazendo isso, assinou aqui e carimbou. E o sujeito teve uma reação anafilática, o senhor não perguntou se ele tinha, não fez um teste, o senhor está preso, o senhor matou o seu paciente. O senhor imagina, cada coisinha que eu faço por dia, eu estou correndo um risco enorme. Então, provavelmente a profissão das maiores pressões junto com a polícia, que entra em confronto, outras coisas desse tipo. Então... eu sei bem o que é isso, que a minha filha é médica e ela começou como obstetra no hospital público. Ela não aguentou ali, ela investia nas pacientes, aconselhava e tudo, mas o retorno era o pior possível, porque não há política pública, não há tratamento, não há cuidado. Ela acabou mudando e hoje ela é médica no Exército, então ela está bem melhor, mesmo que sob o comando dos militares, ela não se sente mais à vontade lá, fazendo a medicina dela no Ministério do Exército. Mas e a questão dessa questão que eu queria saber do senhor? Vamos politizar o nosso debate aqui. Como é que o senhor vê essa atividade das OAS? OAS é a empreiteira. As OAS, né, empregando os médicos. Quer dizer, os patrões hoje são essas instituições que manipulam o orçamento destinado à medicina, destinado à saúde. Na realidade, eu posso dizer que eu não tenho grande experiência pessoal com as organizações sociais, mas, assim, a posição é a seguinte: organizações sociais, parece que elas são necessárias porque o Estado não tem estrutura para administrar mais tantos hospitais, tantos pós-saúde, a não ser que eu abrisse muitos concursos, contratasse muita gente. Então o que o Estado fez? Terceirizou para a OAS. Só que a OAS passa a ter poder de contratação do médico, poder de demissão, licitação, poder de comprar medicações sem licitação. Também dependendo de uma assinatura do médico, você diz que aquilo é fundamental, sendo emergência, você já pode listar. Então é claro que existe uma corrupção enorme nas OAS. A corrupção nas OAS é um dos grandes males hoje. Eu não sei se é OAS, mas a corrupção não é. Então acho que tem que ter uma fiscalização muito mais rigorosa. Porque ele é terceirizado, se dá a verba e acabou. E muitas vezes falam, olha, acabou o dinheiro, não vou comprar mais nada, não vou mais fornecer médico, não vou mais fornecer limpeza. Então acho que está tudo muito ligado à corrupção. Agora tem uma coisa prévia, doutor Francisco. Como disse para o senhor, eu fui juiz 15 anos na 7ª Vara Civil de Nova Iguaçu. Então a minha referência, né, juiz há 23 anos, 15 anos, num lugar só. Então eu acabei indo aos lugares e buscando conhecer bem a realidade na qual eu estava inserido. Tem aquele hospital da Posse em Nova Iguaçu, que já foi chamado de Hospital Geral da Baixada Fluminense. Aquilo ia ser um hospital privado. Aí, mas não tinha recurso, a população não tinha dinheiro para atender aquilo. O governo federal comprou. Aí o governo federal comprou, virou um hospital federal, fez concurso. Aí os médicos faziam concurso para o hospital da Posse, né? No dia seguinte eles se removiam para o hospital da Lagoa, porque ninguém queria ir lá para a Posse.
Aí pegaram, municipalizaram o hospital. Aí não deu certo, aí virou cooperativa, aí virou um problema com a cooperativa, médicos cooperativados, e aí teve alguns momentos lá que teve até homicídio, a coisa foi ficando feia. E aí municipalizou, aí depois fizeram um consórcio para ele atender a Baixada, virou o Hospital Geral da Posse, aí voltou para o município. Então tem uns problemas, tem um problema de qual o modelo ideal, né? Eu tenho este hospital por referência e muita coisa, muito modelo já foi tentado, né? Muitos modelos já foram tentados e todos eles falharam, né? Seja quanto à gestão, seja quanto à fiscalização, seja quanto à corrupção. Que modelo talvez a gente possa pensar, né, que uma unidade dessa possa funcionar mais adequadamente? Municipalizar não deu certo, federalizar não deu certo, fazer consórcio com o município não deu certo. Quando fez cooperativa, com os próprios médicos gerindo, né, foi um problema, né, de grande ordem. Tem uma politização, tem a judicialização e tem a politização. Claro. Uma politização da saúde, com uma ingerência de quem não tem nada a ver com saúde, nem entende nada e nem quer ouvir, porque está preocupado tão somente com a conta bancária e com o lucro, né? Qual seria um modelo, assim, o que a gente pode começar a puxar para construir um modelo de gestão eficaz? Porque a fiscalização é posterior, né? Mas alguma coisa que previamente iniba, né, estas precariedades aí de todas as áreas, do atendimento à corrupção, ao funcionamento, à gestão, etc. Nós já temos agenda para o ano que vem, primeiro semestre, para discutir gestão na saúde. O Hospital da Posse era para ser uma coisa espetacular, a ideia foi muito boa. O que acontece, o senhor deve saber, não é segredo, os hospitais são loteados. O hospital tal é do deputado tal, o hospital tal do deputado tal, você sabe que isso é assim. Sim, e é assim há 30 anos, ou 40. O fulano de tal que manda. Então isso, claro, que cria um problema muito sério. O prefeito manda no hospital, manda no diretor, manda quem vai contratar. Agora, uma coisa que a gente tem discutido que pode funcionar bem é que esses grandes hospitais gerais de grande complexidade, eles não devem fazer o atendimento geral. Por exemplo, o Hospital da Posse vai gente de toda a Baixada Fluminense para lá. Seria muito mais útil a gente fazer unidades menores em volta disso, para que o indivíduo nem chegue no Hospital da Posse. Antes dele chegar lá, ele já tenha sido atendido e já resolve o seu problema. Porque 70% ou mais dos atendimentos são de baixa complexidade. E aí ele vai para um hospital de alta complexidade, tomar o espaço e sugar todo o dinheiro. Então isso realmente é falta de administração. Precisaria ter pequenos, já está se começando a fazer isso, né? Essas clínicas da família, as UPAs, isso tudo ajudou muito, mas ainda falta muito chão. Mas tem que descentralizar nitidamente o atendimento básico. Doutor Francisco, a saúde é um direito público fundamental, está lá na nossa Constituição. No entanto, o senhor nos informou aqui que 55% da saúde do Brasil ela é privada. Nos Estados Unidos, o berço do capitalismo, né, onde toda a saúde é privada, o presidente Obama tentou e trabalhou muito no sentido de tornar pública a execução da saúde nos Estados Unidos, numa linha inversa do que a que nós estamos fazendo. Nós estamos privatizando esse direito público, enquanto que a capital do capitalismo está no sentido inverso, tornando público o sistema de saúde. Nós temos aqui o SUS, que é tido como um modelo, as pessoas entendidas em saúde, em políticas públicas de saúde afirmam que o nosso SUS é um modelo, mas a prática demonstra que é um modelo fracassado, né? Como é que o senhor vê essa privatização da saúde? Os planos de saúde são privados, os melhores hospitais são privados, e a saúde pública cada vez mais sucateada. Qual é a sua posição como cientista, político da saúde? Eu vou falar 3 minutos sobre isso. Primeiro eu vou falar do SUS. Eu trabalhei no SUS, eu comecei minha vida no hospital público, como a maioria dos médicos. O SUS, ele realmente tem problemas sérios de gestão, mas é um grande sistema. É o único país do mundo que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. Nenhum outro tem, só o Brasil através do SUS. 98% do mercado de vacinas no Brasil é proveniente do SUS.
praticamente todo. Atende 2,7 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano, 4,1 bilhões de atendimentos ambulatoriais, 13,8 milhões de procedimentos oncológicos. Então, eu não estou aqui para defender o SUS, não sou governo, não defendo o governo, brigo com o ministro da Saúde, mas o SUS é um grande sistema. Obviamente, com alguns desvios, com alguns problemas, mas é um grande sistema que deve ser preservado. Obviamente, quando o sistema público não funciona, alguma coisa toma lugar. Então, o que tem crescido barbaramente no Brasil são as consultas populares. A saúde é um dos maiores business do momento. Se os senhores forem estudar, as grandes fortunas brasileiras hoje estão na saúde. São os empresários de saúde, são as grandes fortunas. Então, é um business, e grande. E é um business não só na medicina de alta complexidade, é um business na medicina barata. Então, hoje está graçando pelo país, São Paulo já tem milhares, que são as consultas e os procedimentos de baixo custo. Então, muitas vezes a sua empregada, o seu porteiro, ele não tem dinheiro para pagar R$ 1.200 para R$ 1.000 por mês, mas ele consegue pagar R$ 300 para ser atendido na clínica popular, fazer um ultrassom, hemograma e o médico receitar, e ele vai. E se ele não puder, a mãe dá 150, o irmão dá 50, ele pega 100. Então, essa é uma grande tragédia. O mais trágico do que o sistema privado está crescendo é o sistema privado de baixa renda. Então, o pobrezinho ainda pega aquele mísero dinheirinho que sobrou dele e fala assim, eu não posso ficar na fila do SUS desde 4 horas da manhã, eu vou ali no doutorzinho, e a gente sabe que pouca coisa vai resolver, a não ser que seja uma bobagem. Doutor Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, foi uma alegria receber o senhor aqui hoje e será um prazer também muito grande estar com o senhor no dia 6 de outubro, e já convidamos aqui todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores da Rede Jurídica TV, um grande simpósio sobre a legalização das drogas, sobre os benefícios e os malefícios que isso pode trazer para a sociedade, na Academia Nacional de Medicina, a partir das 15 horas. Vai ser um grande encontro entre os profissionais do direito, da medicina, os profissionais da saúde e todos aqueles estudiosos e curiosos que quiserem prestigiar esse simpósio promovido pela Academia Nacional de Medicina. Um bom dia, um bom final de semana e uma boa primavera para todos nós. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.